consumo de cocaína continua a subir em Portugal e a droga é já responsável pelo maior número de mortes por overdose no país. Ao mesmo tempo, a cannabis mantém-se como a substância ilícita mais consumida pelos portugueses. É o que diz o relatório da Agência da União Europeia sobre Drogas, que adianta ainda que a cada 7 dias, na Europa, é identificada uma nova substância psicoativa. A produção de cocaína na América do Sul atingiu um máximo histórico e os dados relativos às águas residuais confirmam que o seu consumo continua a aumentar em muitas cidades europeias. São dados do mais recente relatório da Agência da União Europeia sobre Drogas. Por cá, também aumentou o consumo de cocaína e Portugal está entre os principais centros europeus de processamento da droga. Em 2024, foram desmantelados 4 laboratórios e apreendidas 23 toneladas de cocaína, a 6ª maior quantidade registada na União Europeia. Os dados mais preocupantes surgem nas mortes por overdose. Em 2024, a cocaína esteve associada a 1.133 mortes em Portugal. São mais 80 vítimas do que em 2023. Apesar disso, a cannabis continua a ser a droga ilícita mais consumida no país, uma realidade que reflete a tendência europeia. Estima-se que quase 25 milhões de pessoas, entre os 15 e os 64 anos, tenham consumido cannabis pelo menos uma vez no último ano. O relatório chama ainda a atenção para o surgimento constante de novas substâncias. Na Europa é identificada uma nova droga psicoativa em média a cada 7 dias. Em 2024 terão morrido pelo menos 7.600 pessoas por overdose na União Europeia. O documento revela também que as redes de tráfico estão a evoluir rapidamente. Entre os sinais de alerta destaca-se a apreensão de dispositivos de vaping. As autoridades temem que estes produtos possam vir a ser utilizados para distribuir substâncias perigosas. Está connosco o psiquiatra Luís Patrício. Muito boa noite, doutor. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. O senhor é um dos pioneiros no tratamento das toxicodependências em Portugal. Conhece muito bem muitas realidades que nos afetam há várias décadas, mas este relatório é de facto um relatório alarmante, onde salta à vista este dado, uma nova substância psicoativa identificada a cada semana na Europa. Ou seja, estamos a falar aqui de muitas realidades novas. O que é que leva as pessoas a consumirem substâncias sobre as quais quase nada se sabe? O relatório é um bocadinho mais do mesmo atualizado. Então, isto há muitos anos. Portanto, nomeadamente a manipulação das substâncias, se tivermos uma molécula e juntarmos mais um átomo e vamos mudando a posição do átomo, vamos criando novas substâncias e, portanto, a guerra, em boa parte, tem sido a ilegalização das substâncias que são identificadas e, no meu entender, a educação e a prevenção, a promoção da saúde, tem estado lá. Portanto, andamos num combate à manipulação das moléculas e a manipulação das moléculas é importante do ponto de vista científico, neste caso é no científico, mas para outras finalidades adultérias, e portanto é necessário ensinar as pessoas de pequenino. E nós estamos, com a geração deste século, o que se passou neste século, neste âmbito, tem sido o aumento brutal. Estas substâncias que foram vendidas em Portugal legalmente de 2007 a 2013 e que nos Açores e na Madeira continuam a fazer estragos. E cá também se adquirem, agora por internet fecharam as lojas, mas quero dizer com isto, enquanto... São de fácil acesso. Exatamente. E mais ainda, nós hoje temos uma situação, temos 25 anos de aumento brutal de consumo de cannabis, banalizado, cocaína, banalizado, vamos dizer assim, tocando a todas as profissões, parece uma profissão, alguém sofre com isto. Alguém antes de sofrer, brinca com isto. Seja a cocaína para se nifar, seja o crack, que as pessoas consomem com os cachimbos e por aí fora. E no âmbito da redução de riscos, por exemplo, há locais em França em que se oferecem estes materiais para prevenir determinado tipo de situações. Em Portugal há uma assimetria muito grande em relação a isso, como também, há bocado falava das overdoses, em relação, por exemplo, ao antagonista opiáceo, portanto, o salva-vidas, que devia estar, e foi vendido, salvo seja, com grande propaganda, em 2019, e nós vamos falar com as pessoas que estão na rua, ou não conhecem, ou não têm uma embalagem, quando é preciso, no mínimo 2, portanto, há muito trabalho a fazer. No entanto, há um sucesso aparentemente muito grande. Doutor, se
bem percebi por este relatório, muitas destas novas drogas, muitas delas sintéticas, são muito potentes, são invisíveis nos testes rápidos tradicionais, ou seja, em caso de emergência médica é muito difícil identificar rapidamente o que é que a pessoa consumiu e ajudar essa pessoa, não é? A situação é igual àquela que se passou com estas em 2014, em que as pessoas faziam consumos, adolescentes faziam consumos, apareciam no serviço de urgência e havia de facto a dificuldade de intervir por desconhecimento. A questão da oferta está sempre a ser manipulada e avançada, é próprio, por assim dizer, o falhanço da prevenção e da educação para a saúde, no meu entender, é impróprio. Isso tem acontecido, há de reconhecer. Então, doutor, deixe-me aproveitar este nosso momento e esta altura em que estamos a falar para muita gente no país e estarão certamente jovens a ouvir-nos. Há aqui uma chamada de atenção para a cetamina, que está a ganhar terreno na vida noturna dos jovens. Porquê que o consumo de cetamina pode ser tão perigoso e porquê que os jovens devem estar consciencializados disso? Pronto, nós dizemos ketamina, mas pronto. Ketamina é um medicamento usado há muitos, muitos anos. Muitas das senhoras que na hora do parto, noutra hora, e porventura agora ainda, são medicadas com ketamina, não há uma questão de terrível. Aquilo que é terrível é o mau uso da ketamina. E de facto, a ketamina que hoje é abusada, pronto, é veterinária, alguém me dizia, vai à Espanha e compra o que quer, pronto. E cá há um controle no âmbito da medicina veterinária. Mas a utilização da ketamina é uma alternativa, por assim dizer, à ausência de heroína, por assim dizer. Estamos a falar também de um medicamento nessa perspectiva. A própria heroína, a diamorfina, é um medicamento, quando usado bem feito. Quando usado mal feito, por assim dizer, estamos a falar da droga, da chamada heroína de rua. Portanto, a questão da ketamina não é novo. Vamos ser muito honestos. A ketamina, o abuso que existe atualmente em relação à ketamina, é de facto qualquer coisa nova, significa que a prevenção falhou. E falando da ketamina, podemos falar de outras substâncias. Mas eu aproveito, já agora, sociedade das substâncias, o que se passa nas prisões é terrível para quem lá trabalha, é terrível para quem lá está. Outra questão muito, muito importante deste século, geração iPhone. O que se passa com o jogo a dinheiro é outra forma de tendência. Mas não, é um comportamento de risco. Tem vivências deletérias tremendas em muitas pessoas, mas trágicas. Toca aos adolescentes, toca a adultos, toca a pessoas mais velhas, toca a pessoas de terceira idade. E a consequência fatal não é uma coisa absurda. Portanto, falhou a prevenção no âmbito do jogo. É brutal a promoção para o consumo. Brutal. E está na mão. Outrora tinha que a pessoa deslocar ao casino, o casino agora está no telemóvel. E a questão que se põe assim, temos 25 anos disto, esta questão dos ecrãs, da febre dos ecrãs, é deste século, portanto temos 25 anos, temos que pensar o que é que aconteceu para estarmos juntos tanto, da forma como isto cresceu. E vê alguma reflexão séria sobre isso? Vê... Não, eu vou dizer assim, há uma promoção, e aí há que dar os parabéns à mídia, porque há uma promoção extraordinária, Portugal é o sucesso, mas quem trabalha com o doente sabe aquilo que se sofre e aquilo que se sente. Portanto, há uma diferença entre aquilo que diz o doente e o que diz o dirigente. E este aspecto é salientar. Mas, eu insisto, prevenção e reinserção, temos aqui um buraco muito grande. Na área do tratamento, temos assimetrias muito grandes. Sítios em que, de facto, o tratamento é bem adequado e sítios em que ou não há, ou há lista de espera, ou não há a mesma resposta. Uma questão de base importante para isto diz respeito ao álcool. O que é que nós fazemos em relação ao álcool? Também é uma droga, embora muitas vezes não seja tratado como tal. É uma substância psicoativa, é aquela que mais mata em termos de violência nas nossas estradas, em termos de violência nas nossas casas, embora a substância que mais estragos faz, e que eram todos danos evitáveis, é o tabaco. Mas o álcool é que provoca violência, destapa a violência. E se calhar é mais socialmente aceito. É promovida, e mais, vamos falar a verdade, a promoção da bebedeira, que é uma asneira, é cultural, é tradicional, pode ser até emocional, mas é asneira. A propósito disto, pensando agora em Cabo Verde, os colegas de Cabo Verde conseguiram, com unanimidade de todos os partidos, alterar a lei do álcool e interdita a publicidade ao álcool, nos jornais e na mídia. E à volta das escolas é impedida a venda de álcool a menores. E fora em toda a parte a menores. Mas nós em Portugal tivemos uma parte absolutamente caricata, que foi de 2013, 2015, à volta disso, em que o álcool das bebidas fermentadas, portanto, era interdito a menores de 18 anos, e as fermentadas, já de cerveja e vinho e cidra, passou de ser acessível a pessoas aos 16 anos.
E, portanto, as destiladas o álcool é o mesmo. Mas isto promoveu, obviamente, uma procura de consumo, com situações também dramáticas, porque quanto mais cedo as pessoas começarem a consumir, mais cedo a questão da dependência se instala. O comportamento de risco, se é iniciado mais tardiamente, a pessoa tem mais educação, recebeu mais educação. Se a tolerância, o facilitismo começa precocemente, não haver assim, quem não tem para ensinar não ensina, quem não tem educação não pode educar. E esta é uma questão muito importante em relação aos pais e aos avós. Temos que pensar que as crianças de agora vão ser os pais da amanhã. Que educação é que as pessoas têm no âmbito da prevenção? Educação para a saúde e bem-estar de todos. Claro, começa em casa, passa pelas escolas, mas sim, a prevenção começa em tenra idade. Só para dizer, nós usamos estas mensagens de álcool que recebemos, que é um calendário por trás, que levaram agora 20 mil. Cá em Portugal acontece onde alguém a nível local que se interessa. Neste caso foi da Sertão, Oliveira do Hospital, de Nação, mas é a nível local, o interesse local, não é Talvez fizesse sentido um plano nacional. Doutor Luís Patrício. Tem sido um pouco de vergonha. Este livro é gratuito, quem quiser buscar na internet, álcool, Fica a cannabis, sugestão, mais sim. realidades estão escondidas, e este é importantíssimo, que é desmitificar a droga. Se é droga, desconfie do que eu disse, desconfie do que compra, vá verificar tudo e depois tirar a conclusão do que é verdade. Muito bem. Doutor Luís Muito Patrício, obrigado pelo muito convite. obrigada, a continuação de boa noite. Muito obrigado, bem-aja.